Bom dia, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês que são inscritos em nosso canal e gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que você faça a sua inscrição e que você ative o sininho. Gostaria também de pedir para vocês que vocês venham compartilhar essas mensagens, pois o nosso Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Querido, você já passou pela triste experiência de chegar faminto na beira de uma árvore frutífera e não encontrar nenhum fruto? Eu também já tive essas amargas experiências quando eu e os meus amigos adolescentes se aventuravam no meio das matas e fazendas. No texto de hoje, encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo passando pela mesma experiência nos dias do seu ministério terreno. O tema de hoje é uma figueira infrutífera. O texto é o livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Queridos, a vida cristã deve ser uma vida frutífera. Certa vez, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador e vocês são os ramos da videira. Sabemos que videira produz uvas e que elas nascem nos ramos. Mas Jesus disse que os ramos só produzirão frutos se estiverem conectados na videira, pois os ramos quebrados e desconectados da videira certamente secarão. Pois bem, Jesus é a videira e nós somos os ramos. E assim como os ramos dependem da seiva da videira para poder gerar frutos, assim eu e você dependemos completamente da graça de Cristo para podermos gerar os frutos do Espírito, que são o amor, a paz, a alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Todas essas virtudes são divinas. E por isto o ser humano em sua humanidade jamais produzirão por si mesmo estas qualidades divinas. A figueira infrutífera, nesse texto de Mateus, representava a nação judaica. Quando Jesus iniciou seu ministério público, ele percebeu que havia folhas que testemunhavam a profissão pública de fé daquele povo, mas não havia neles nenhum fruto para Deus. Jesus estava com fome do fruto do arrependimento da nação, pois ele veio ao mundo com a missão de trazer a salvação para eles. Mas primeiro eles deveriam se arrepender, reconhecendo que eram pecadores e que necessitava de um Salvador. Essa história de Mateus, capítulo 21, começou assim. Certa vez, ao caminhar em direção a Jerusalém de manhã, o Senhor Jesus, com seus discípulos, se aproximou de uma figueira, esperando achar fruto nela para saciar a sua fome. Mas então, não achando nada senão folhas, ele disse à figueira: que nunca mais nasça fruto em ti. Então a figueira se secou imediatamente. Mateus 21, 18 e 19. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade de Jerusalém, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Queridos, no relato de Marcos capítulo 11, o evangelista disse que não era época de figos. Portanto, para alguns, Jesus se mostrou irracional e mal-humorado ao condenar a árvore por não haver frutos. Mas, na verdade, nas terras de Israel, as figueiras produziam fruto prematuro e comestível antes do aparecimento de qualquer folha. Portanto, se uma figueira tinha folhas, mas não havia nenhum fruto prematuro nela, isto revelava que aquela figueira era infrutífera. E por isso aqui, Jesus agiu como qualquer agricultor que certamente eliminaria qualquer figueira infrutífera da sua própria lavoura.
Como eu já disse antes, aquela figueira representava a nação de Israel em sua incredulidade acerca da verdadeira identidade de Jesus como Messias. Infelizmente, Israel rejeitou Jesus como seu Salvador. Até hoje eles aguardam e clamam pela vinda do Messias. Mas a Bíblia diz que os judeus somente reconhecerão Jesus como Messias depois do arrebatamento da igreja. Então eles produzirão fruto de arrependimento e fé em Cristo durante a grande tribulação e no milênio, onde Jesus reinará por 1000 anos sobre a terra. Mas, uma outra interpretação dessa passagem, a figueira representa todas as pessoas de todas as épocas que falam muito de Jesus, ou seja, tem muitas folhas, demonstra uma fé superficial em Cristo. Mas, infelizmente, Jesus nunca encontrou o verdadeiro fruto do arrependimento nessas pessoas, pois eles amaram mais o mundo e seus prazeres que escravizam do que a liberdade que há em Cristo Jesus. Pois Jesus sempre liberta completamente todos aqueles que sinceramente se arrependem de seus pecados e se entregam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Queridos, quando os discípulos ficaram admirados pelo fato de a árvore ter secado tão depressa, então Jesus contou a eles que poderiam realizar milagres maiores que aquele se tivessem fé nele. Mateus 21, 20 e 21 diz assim: E quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou tão depressa? Então Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito a essa figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue no mar, assim será feito. Queridos, o combustível da vida cristã é a fé. O que move um crente em direção aos milagres, em direção ao céu, é a sua fé sobrenatural em Cristo. Pois a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. E também diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, se quisermos agradar a Deus e recebermos dele seus milagres, como o milagre da vida eterna, basta crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Querido, quando eu digo que Jesus é o único Salvador, é porque não existe salvação sem Ele, pois foi Ele quem morreu naquela cruz em nosso lugar para pagar toda a dívida de nossos pecados. E quando eu digo que Ele é o nosso suficiente Salvador, é porque você não precisa de Jesus e mais alguma coisa para ser salvo. É somente Ele. É somente a sua obra realizada na cruz por nós e nada mais. A sua morte e ressurreição foi o suficiente para garantir por toda a eternidade a nossa salvação. E só para concluir a mensagem de hoje, Jesus então finaliza o seu discurso falando sobre o poder da oração da fé nele. Jesus disse que tudo é possível para aqueles que creem em seu nome. Tudo é possível para aqueles que oram ao Pai em seu nome pedindo uma resposta de Deus. Mateus 21, 22 diz assim: E tudo o que pedirem em oração, em meu nome, crendo, vocês receberão. Por isso, queridos, sejam ramos frutíferos. Não sejam apenas cristãos nominais. Entregue suas vidas completamente a Ele e sejam salvos. E depois vivam uma vida frutífera, que é uma vida de fé no poderoso nome de Jesus Cristo.